Muito bem, estamos aqui pela TV Evangelizar com o programa Rema, uma palavra que pode mostrar a direção, o caminho, a meta. Ela já esteve conosco e volta com suas palavras sempre doces, mas muito precisas, a respeito de Maria Andréia Serrato. Tudo bem? Olá, Padre Joãozinho, tudo bem? Você gostou do nosso programa da última vez? Falamos tanta coisa, inclusive de design de interiores. Sim, pois é, foi muito agradável, uma não alegria imaginava, muito grande. você sabe que eu te conheço tantos anos, eu não imaginava, eu já pensava que você já tinha nascido teólogo. Olha só, não, um caminho bem diferente, inclusive, mas que no final parece que as coisas se imbricam, né? Agora que você já é doutora em teologia, professora na PUC do Paraná, nessa área, em outras áreas também? Você dá outras disciplinas? Na verdade, outras disciplinas na área da teologia, o senhor diz? Sim, introdução, introdução à teologia e método, mariologia, teologia da espiritualidade. Também, sim. É uma grande área também de pesquisa. É uma disciplina minha também, na Faculdade Euniana em Taubaté. E o que mais? E aí, às vezes, iniciação a sacramentos. Mas também. Mariologia é cadeira cativa? Mariologia é minha disciplina. Ah, tá bom. É minha também. Eu tenho também doutrina social da igreja e comunicação. Mas me diga o seguinte, naquele programa que a gente já foi veiculado aqui pela TV Evangelizar, você falava das suas origens, da sua família, com o Paulo, o seu marido, o Felipe, o seu filho, não é? E com a teologia, a sua paixão. E design de interiores, a sua primeira profissão, não é? Isso. Mas seu primeiro amor. Mas eu, quando escuto falar de Andréia Serrato, doutora em teologia, ligada ao departamento de teologia da PUC do Paraná, e aí eu vejo que você está enfronhada, você usou uma palavra aqui, imbricada num monte de outros espaços, né? Por exemplo, na Soter. O que é isso? Sociedade de Teologia e Estudos da Religião. É isso. Então, SOTER, né, a Sociedade Brasileira de Teologia e Ciências da Religião. Então, uma sociedade já que tem muito tempo, inclusive falamos do Libânio. O Libânio foi um dos presidentes, né? Fundador, né? Fundador, exatamente, da sociedade. Então, é um espaço, né, onde promove a discussão, normalmente discussões, né, de fronteira, discussões da atualidade, em diálogo com a teologia e ciências da religião. Né? E tem um congresso, como que é? E todo ano, né? Então existe um congresso que acontece no mês de julho, normalmente entre 10 a 15 de julho, é uma época já consolidada, e tem como sede a PUC Minas. Então acontece em Belo Horizonte, na PUC de Minas Gerais. Padre Valmor, lá agora o padre Luiz Henrique, não é? Exatamente. Ele é o reitor, Isso, né? Ele esteve conosco, inclusive no último congresso, né? Na abertura, enfim, né? Sempre nos dá muito apoio, né? Para o acontecimento. Porque Minas, né, é enorme, né? É grande, um espaço bonito, né? E temos um espaço muito bom também, né? Para que o congresso aconteça, o apoio da universidade também. Muito bom. Qual é a sua missão dentro da Soter? Você ainda é... Agora houve eleição, como que é? Então, eu venho de uma gestão anterior, né? Na gestão anterior eu era tesoureira. Nossa! E nessa nova gestão, porque nós conversamos que na mudança de gestão seria importante que alguém da gestão anterior continuasse, né? Então eu e o Edivar continuamos. Ah, você continua? Isso, da gestão anterior. Então agora sou vice-presidente. Temos a professora Clélia Peretti como presidente. Você está ali no top dos teólogos. Olha, eu aqui falando com a Andréia. Tem que tomar cuidado. Você então é vice-presidente da Sociedade de Teologia e Estudos da Religião. Temos mais um ano, que é o próximo ano, né, de congresso. E ali na PUC de Minas, não, perdão, na PUC do Paraná, onde você trabalha na teologia, estudam só leigos ou também tem seminaristas? Então, nós temos leigos, leigas e seminaristas e religiosos e religiosas também. Você é professora, então, de gente que vai ser padre? Com certeza. Tem algum padre que já chegou para você e disse assim, ô professora? Já, claro. Agora, no 8º período, inclusive, temos estudantes que acabaram de se ordenar e estão terminando a teologia conosco. A semana passada, inclusive. E estou dando aula de mariologia. E aí você tem que dar uns conselhos de teologia espiritual também para ele?
É do 4º ano, teologia espiritual, não? Não, a teologia de espiritualidade é no 6º período. No 3º ano. Uhum, isso, é bom quando é no 6º. Isso, lá na Deoniana é no 4º ano. Mas ainda dá para falar sobre espiritualidade presbiteral, não? Sim, claro. E aí, claro, que nós temos uma diversidade grande, inclusive não só, né, de leigos, leigas, religiosos e presbíteros, mas também de idade, né? Então, isso é muito interessante, esse diálogo também, né? Entre, inclusive, evangélicos também. Então, idade, diversidade religiosa, né, dentro do cristianismo, claro, ecumênico, e também laicato. Tem outros que não são católicos? Sim, exatamente. Na PUC do Paraná tem? Na PUC do Paraná, exatamente. Estudam teologia com católicos. Exatamente, isso. E aí já começa o ecumenismo, né? Inclusive dando aula de Mariologia para evangélicos. E já tivemos alunas, na verdade, evangélicas que fizeram TCC sobre Mariologia. Ah, é? Olha, eu fiquei muito feliz. E eu, claro, que fui a professora. Porque você está intercambiando entre ecumenismo e... Isso, né? Exatamente. Nós temos o professor de ecumenismo, né? Mas dentro da área de Mariologia, eu dou também, né, uma parte da disciplina sobre Maria no diálogo interreligioso e ecumênico. Bom, eu estou vendo você com esse livro aí, que é o de Dombes, não é? Isso, exatamente. E é justamente sobre... isso, não é? Isso. Que nós gostaríamos de falar, porque tem muita gente que diz o seguinte, não, ser devoto de Maria, cultivar os saberes marianos é coisa de católico. Mas Maria é evangélica, né? Porque está na evangélica. Não sei se tem alguma mulher que ocupa tantas páginas da Bíblia quanto Maria. Pois né? Esther, também Débora. Mas Maria tem um capítulo inteiro em Lucas, não é? Isso, exatamente. É o Evangelho de Maria. Então, ela é mais evangélica do que qualquer cristão. E sabe, eu sempre provoco um pouco os nossos estudantes, porque os 2 primeiros dogmas, porque normalmente o limite é o dogma, né? É o problema, né? E aí, mas os 2 primeiros dogmas, eles foram comuns às igrejas, né? Então, por que nós temos 431, alguma dificuldade? Né? Exatamente, né? Nós vamos ter a divisão Ocidente-Oriente lá em 1054. Então, eles são comuns, né? Você sabe o que outro dia me ocorreu? Que esses dogmas do primeiro milênio não são católicos, são cristãos. Não é? Porque a maternidade divina de Maria, Maria mãe de Deus, aponta para a divindade, para a humanidade de Jesus e a virgindade de Maria aponta para a divindade de Jesus. Então, não existe evangélico lúcido que não congregue nesses dogmas. Exatamente. Só que o a Imaculada Conceição é a primazia da graça, que a graça vem antes da resposta. Isso, exatamente. Então o evangélico é um dogma luterano. Lutero devia amar. Sim. A Imaculada Conceição. E aí é outro fato também, né? Que Lutero tinha um cuidado, um amor muito grande por Maria também, né? E quando nós falamos isso em sala de aula, parece que você está falando uma super novidade. Como assim? Lutero, inclusive, vai escrever, né, no seu livro lá, vai escrever para o príncipe como governar, né? E ele vai usar Maria como exemplo. Então, aí parece que você descobre E tem um livro de Maria. Assim, Lutero tem um livro do Magnificat. O Magnificat, exatamente, que é onde ele conta, que daí todas as gerações me chamarão de bendita, de bem-aventurada, de feliz. Ele se coloca nessa geração. Exatamente. Então, assim, aí começa a mudar essa compreensão dos evangélicos, né? Puxa, é verdade, né? Então, assim, a confusão que existe é por falta de conhecer. Mas o Concílio Vaticano II diz que, acho uma frase muito bonita, diz assim, toma cuidado para não ter nenhuma atitude mariana que cria uma dificuldade para os irmãos, ele fala ainda, irmãos separados, né? Cria um escândalo que acabando tire dele valores marianos autênticos que ele precisa viver. Sim, sim. E aí é interessante o que o senhor fala desse livro, né? Do grupo dos Dombes, que na verdade aí é um grupo que começa, acho que mais ou menos pela década de
30, 40, em torno hoje de 40 teólogos e teólogas franceses que se encontram justamente para falar de temas, né, de ecumenismo e diálogo interreligioso, e trazem essa questão do que deveria, né, ser esse diálogo entre católicos e evangélicos, no sentido de entender que muitas vezes é necessário, de um lado, uma mudança de atitude, e do outro lado, né, do lado católico, uma mudança no pensamento doutrinal, né? Não é que tem que mudar a doutrina, mas que, na verdade, de um lado e de outro, precisa olhar mais esses pontos comuns. Fala-se, né, de maximalismo e minimalismo mariano. Isso. Você acha que existe no catolicismo algumas expressões maximalistas? Então, inclusive era um tema da aula de ontem com os estudantes, justamente apresentar o que é o maximalismo e o minimalismo, né? Então, a gente elevar, né, Maria só por esse lado, né, do pedestal, eu falava para eles numa linguagem, né, mais acessível, então colocar Maria num lugar de rainha, perfeito, né, a rainha, ou de trazer também só essa Maria histórica, né? Lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Isso, né? Então, nesse sentido, acho que nós temos que tomar um cuidado, porque os maximalismos acontecem, mas também tem essa devoção muito grande por essa identificação com a mulher Maria, né? Então, acho que dentro da academia nós temos que tomar cuidado com isso, né? No momento do estudo, né? No momento da reflexão, mas existe, né? E acho que a gente não pode se furtar disso, mas não é, digamos que assim, o maior problema que nós temos. Mas nós somos, né, muitas vezes, nesse sentido, olhados de fora, como se a gente colocasse Maria, venerasse Maria, né? Maria é a rainha. E aí sim, né? Como é que o Padre Zezinho canta? Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus, o Senhor, neste mundo ninguém foi maior. Isso. Né? Né? Quer dizer, ele preserva a primazia. Exatamente. Ela é a primeira. Isso. Primeira cristã. Isso. A que está na fila é a primeira. Isso. Mas está na fila. Exatamente. E aí né? Como não ser totalmente racional, mas também não totalmente sentimental, né? Agora, eu acho que olhar para o povo, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito, inclusive indo à Aparecida, nos congressos, podendo, naquele espaço, olhar aquela movimentação toda das pessoas ali, né? E ali nós temos católicos, nós temos os evangélicos, nós temos judeus, nós temos islâmicos, candomblé, umbanda, enfim. E olhar... A Etty Fraser, quando era viva, ela sempre me falava, aquela atriz, né? Fui muito amigo dela, ela sempre diz, eu nem sempre fui cristã, ela era judia, né? Uhum. Eu nem sempre fui cristã, mas sempre fui devota de Maria e de São Judas. Então, olha, e perceber essa identificação com essa mulher, né? Com essa mulher que, puxa, ela sofre como eu sofro, né? Aliás, esse arquétipo da mulher que Maria assume, né? Ele está presente em outras religiões também, né? Por exemplo, você fala de ecumenismo, mas no diálogo interreligioso, Maria no islamismo. Perfeito. Então, quando o senhor trazia de Maria na Bíblia, né? É engraçado que Maria no Alcorão é a mulher que mais aparece. Né? Eu não consigo precisar o número, né? Mas é a mulher que mais aparece, né? É a mulher, assim, enfim, que está em primeiro lugar. Né? E eles têm um grande carinho por Fátima. Isso. Porque Fátima era irmã de Moisés, né? Era a filha de Moisés. A filha de Moisés? Isso, né? Exatamente. E ganhou esse nome, o lugar ganhou esse nome por causa do islamismo. Exatamente. E hoje quem é devoto de Nossa Senhora de Fátima... não tem ideia de que não tem ideia de que essa palavra vem da tradição muçulmana. Exatamente. E é interessante porque eles consideram Maria como essa mulher, como modelo, né? Essa mulher, enfim, que é referência para o islamismo. Então, interessante assim, também nas religiões de matriz africana, né?
Mãe das águas, né? Isso. Iara. E também nos indígenas brasileiros tem a Iara. Sim, né? sim. E essa mistura toda pode criar um sincretismo, né? Sim, sim. Mas também pode ser um canal de diálogo. Maria, não como um entrave ao ecumenismo, Isso. mas justamente como aquela mãe que diz, vamos conversar, meus filhos, vamos conversar. Isso. E é nisso que eu acredito, Padre Joãozinho, que Maria é esse caminho. Né? Por tudo que ela representa, por tudo que, enfim, nós conhecemos, pela força dessa mulher, ela é esse caminho, né? Eu falo dessa mulher que realmente enfrenta, né, ser mãe naquele momento, naquele contexto histórico. E ela realmente é esse caminho, né, para um diálogo interreligioso e tanto para o ecumenismo. Né? E se nós olharmos, por exemplo, o senhor trouxe a questão dos indígenas, eu lembrei do Santo Daime, né? Que é uma religião que inicia no Brasil. E como que inicia? Justamente porque um caboclo, ele tem uma visão de Nossa Senhora, né? Que é a Nossa Senhora da Conceição, e ela fala para ele, né, desse início, né, no coração da Amazônia, com aquilo que eles já estavam acostumados, que era então o chá, né, da folha da ayahuasca e outra folha, e é Maria que fala para que ele inicie essa religião, entende? Então essa relação, né, realmente com Maria, que está muito presente. Interessante. Vamos ter que aprofundar mais agora essa questão, né, no segundo bloco, como Maria como expressão da humanidade em estado puro. Porque em Jesus nós temos o humano, mas ele é totalmente divino. Sim. Ela é totalmente humano e totalmente divino. Então, como é que nós podemos pensar essa humanidade em estado puro de Maria que diz sim, tudo para. Eu imagino o anjo, né? O anjo Gabriel fez e aí, você aceita? Aí o céu para e espera uma resposta. Sim, sim. Né? Isso. E antes de responder, ela pergunta, né, para o anjo como. Isso me fez também eu me identificar com Maria quando eu comecei a estudar, porque é aquela ideia de que tudo ela aceitou, que o sim dela foi sem questionar. E eu perguntava, né, mas que Deus que é esse, né? E de repente, não, Maria pergunta para o anjo, mas como se dará isso se eu não conheço o homem, né? Então, essa mulher que questiona, que pergunta e que diz o seu sim, né? Muito bem. Que confia. Bom, nós estamos entrevistando aqui Andréia Serrato, teóloga e mãe, esposa, que atua na PUC do Paraná. No segundo bloco vamos voltar falando exatamente sobre este livro do Grupo de Dombes, Maria na Comunhão dos Santos. A gente volta já. Olá, gente! Estamos de volta com o programa Rema, uma palavra inspiradora. Hoje entrevistando a teóloga Andréia Serrato. André, estávamos falando no bloco anterior sobre Maria como modelo da humanidade. Jesus é totalmente Deus e totalmente humano, então nele aconteceu a salvação. Mas por Maria e pelo seu sim a porta foi aberta, não é? A graça de Deus vem em primeiro lugar, né? Mas porque Deus quis, exige uma resposta humana. Parece que o grupo de Dombes discutiu muito isso, porque dá a impressão de que numa primeira versão, numa primeira leitura dos princípios de Lutero, é sola gratia, só a graça, Sim. sola fide, só a fé, sola scriptura. Como é que você vê essa questão da relação entre Deus e o homem na figura de Maria? Sim. Então, voltando um pouco nesse sentido, então lembrar que Maria é agraciada por conta do filho, né? Então, se ela, né, é imaculada, se ela né, assunta ao céu, enfim, tudo isso é por conta do filho, né? Então, na verdade, a graça já né, colocado, dada a Maria, predestinada,
né, por conta disso que ela, né, por ela ser mãe do Filho de Deus, né? Então, não é porque ela, como nós falávamos no outro programa, porque ela mereceu, né, porque foi mérito dela. Porque senão a gente tira Deus, né? É Deus que dá, né, a graça. Então, Maria, ela é agraciada por ser mãe, né? Não porque ela fez algo, né? Porque senão, aí o que seria Deus nesse sentido, né? Não sei se eu me fiz entender, né, Padre Joãozinho, mas acho que é nesse sentido, sempre, né, trazendo uma linguagem um pouco mais, assim, do cotidiano, mas quer dizer, Maria, né, a mulher do sim, né, mãe de Deus, né, e por ser mãe de Deus, né, por dizer seu sim, né, ela acaba, então, como todos nós, né, recebemos a graça de Deus, ela recebe, né, essas graças no sentido de ser já considerada, Papa né, Francisco, ele tem um documento sobre a santidade, a Gaudete et Exsultate, em que ele fala que dois grandes obstáculos à santidade o gnosticismo e o pelagianismo. Então, no gnosticismo, nós temos só o céu. Né? Tudo é só Deus. E houve um pouco de gnosticismo em algumas linhas do protestantismo, principalmente calvinista, que chegou numa versão em que eu não tenho que responder. Tudo depende de Deus e nada de mim. Mas só que o próprio inspirador do protestantismo, que é Santo Agostinho, porque Lutero era um monge agostiniano, ele diz, o Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem ti. Uai, mas o que pode... eu posso dizer que Deus não pode me salvar se eu não quiser? Não existe um evangelho que não acredite nisso. Claro. Ele diz assim, você aceita Jesus? Não aceito. Então vai ser condenado. Isso. Opa, isso não é sola gratia. Precisa também sola fide. Então parece que na declaração conjunta entre luteranos e católicos, se descobriu que estávamos dizendo a mesma coisa há 500 anos. Isso, exatamente, né? Então, esse entrar e estar em comunhão com o Senhor, né? Estar em comunhão com Deus, é justamente a minha liberdade, né? Da criação, né? Porque Deus nos cria, mas para entrar em comunhão com Ele de novo, né? E eu posso dizer sim, posso dizer não, né? Então, a liberdade está aqui. Porque senão, se a gente entender, né, dessa maneira que é só a graça, então eu não tenho o que fazer, né, a passividade, né, então Santo Tomás de Aquino, né, isso. A graça supõe a natureza. Exatamente. E a aperfeiçoa. Exatamente, né? Ou seja, agora dizendo de maneira bem popularesca, né, Deus ajuda quem madruga. Quem cedo madruga, né? Não é isso? Exatamente, né? Eu tenho uma historinha tão bonitinha, até contei num livro, mas não é minha não, eu ouvi uma pessoa contar e achei bonitinha, do padre do interior, né, da roça, que passou e viu o Zé cultivando a roça dele, de milho bonito, pronto, umas espigas grandes, assim, aí o vigário quis dar uma lição de moral no Zé, né, o Zé nunca ia na igreja direito, aí o vigário disse assim, ô Zé, você e Deus trabalharam bem nessa roça. Aí o Zé disse, o senhor devia ver o mato que era isso aqui quando Deus estava sozinho. Ou seja, não adianta, tem que ter a nossa parte. Claro, exatamente. E eu gosto de pensar, né, como Santo Agostinho falava, do capax Dei, né, do ser humano, né, o ser humano que é capaz de Deus, né. Então é nesse sentido, quer dizer, nós temos isso dentro de nós, né. Então a gente pode dizer o sim ou dizer o não. Né? Então, dificilmente alguém vai não aceitar estar em comunhão, né? Você acha que Santo Inácio de Loyola, você já falou várias vezes aqui de Santo Inácio, eu não te provoquei, você estudou com os jesuítas e chegou lá já tendo feito exercício de Santo Inácio. Sou uma ignaciana. Aí acho que você já saiu na frente lá, né? Eu, brincando com os jesuítas aqui, o padre Libânio uma vez me disse que, você até que é inteligente, podia ter sido jesuíta. Eu falei, mas eu tenho o S e o J e além do mais tenho o C no meio. Ele falou, você está falando que não tem um coração? Eu falei, não, eu só estou falando que nós temos. Verdade, né? SCJ. SCJ e jesuíta é SJ. Brinquei com ele, ele sempre lembrava disso. Você disse que eu não tenho coração. Conhecendo o padre Libânio,
que Deus o tenha, sim, né? Morreu aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, em janeiro. Mergulhando. Né? Exatamente. Você não estava naquele retiro, não? Não. Era para umas irmãs, né? As irmãs do Sion, né? Ele acordava, ia mergulhar, e nessa de mergulhar teve um infarto. Exatamente. Mas, falando de Santo Inácio de Loyola, então, em homenagem aos jesuítas, nós dois, de alguma maneira, temos um coração jesuíta. Ad maiorem gloria Dei, não é isso? Tudo para a maior glória de Deus. Bom, parece que Santo Inácio também coloca essa resposta humana como plataforma dos seus exercícios, porque tem que ter discernimento. Sim, exatamente. E esse hoje é um tema, inclusive, muito, eu diria que essa questão do discernimento muito claro hoje com o Papa Francisco, por conta jesuíta. Da igreja sinodal, né? Exatamente. O discernimento comunitário, aquilo que ele fez no último sínodo, né? Então, realmente, essa questão da resposta humana. E Santo Inácio tem uma frase, né? Que ele diz, fazei tudo como se dependesse de você, sabendo que tudo depende de Deus, né? Então, quer dizer, eu tenho que fazer a minha parte, né? Então, não dá a impressão que Santo Inácio, como militante do 1500, sim, ali, que está ali no Concílio de Trento, isso, na Contra-Reforma, do outro lado tem Lutero. Isso, não é? Isso, exatamente. Então, o pelotão jesuíta vai tentar dar uma resposta inteligente que não seja pelagiana. Sim. Porque eu falei da gnose, né? Tudo é do céu. Mas talvez não para o Pelágio, mas para a tradição do Pelágio, que era um bispo, por sinal, tudo depende do homem. Isso. Então, eu já ouvi teólogo dizer, olha, Deus colocou em você a graça e depois ele foi para a torcida. Né? Ele não está em campo. Sim. Peraí, Deus não está jogando, ele não é do time. Quer dizer, que Deus é esse, né? Que Deus é esse, ele foi lá para a torcida, nem técnico ele é. Tipo, se vira agora. Se vira agora. Vocês têm um existencial crístico, um existencial sobrenatural, mas não fique esperando de Deus que milagre não vai acontecer. Milagre não vai... Para gente que é teólogo da espiritualidade, complicado. Liturgista também. Isso, exatamente. Tem Pícles, o Espírito Santo, pneumatólogo, né? O tempo inteiro, o Espírito está ali na história. Isso. Então, como assim Deus não está agindo? Isso. E acho que, voltando nessa frase de Inácio, é justamente isso, né? Então, quer dizer, eu faço a minha parte, né? Confiando, entregando, né? Mas sabendo que Deus, né? Tudo depende dele, mas tem a minha participação, né? Nesse sentido. Mas eu posso dizer que tem minha participação, assim, em responder, tudo bem, a porta está aberta, eis-me aqui, não é, Maria? Faça-se em mim, ou faça-se passivo, não é? Porque no princípio Deus disse fiat lux, e a luz foi feita. É o faça-se ativo, é Deus quem faz. Agora eu digo, faça-se em mim, eu abro, eu deixo ele fazer. Isso. Né? Tá. Fé, né? É um sim de fé. Né? Mas no grupo de Dombes a gente discute aí a intercessão. Como assim? Maria continua intercedendo por nós hoje, na glória? Sim. Eu posso pedir a intercessão de Maria? Como que é isso para uma Maria? Deus. Esse assunto é para os fortes, né? Esse é para os fortes, né? Eu vou... pensando, né, trazendo aqui esse texto, né, justamente ali do momento de Maria, né, do sim de Maria, faça-se em mim segundo, né, a sua palavra. Veja, ela conhecia muito bem, né, a realidade que ela estava, né, então ela sabia qual era a necessidade do seu povo. Né? Ela sabia o que seu povo precisava, ela sabia as necessidades, ela entendia que o Messias libertador estava por vir, né? Então, assim ela confia a Deus, né? Assim, eu aceito ser mãe do Salvador, né? Porque eu sei que é isso que precisa, mas como que isso vai se dar, né? Era nisso que eu queria chegar. Como que isso vai se dar, eu não sei. Né? Então, ela entrega, confia ao Senhor, né? Todo o processo que vem depois.
como que isso... Ela não sabia o que ia acontecer com Jesus, o que ia se dar depois, né? Não estava tudo pronto para ela. Né? E acho que é nesse sentido que não está tudo pronto para nós. Mas será que a intercessão de Maria na comunhão dos santos, ela é genérica? Tipo assim, eu posso interceder por você, você pode interceder por mim. Nós dois juntos podemos interceder pelo Papa Francisco. Mas Maria, no céu, junto a seu filho Jesus, ela continua a sua missão intercessora na comunhão dos santos? Como que é isso? Sim, ela continua a missão intercessora, né? A gente pode dizer, inclusive, que Maria foi a primeira a estar junto com o filho, né? E ao estar junto com o filho, ela continua, né, intercedendo, né, por nós. Então, ela sim, né? Ela está lá. Eu estou com a Lumen Gentium, capítulo 8º, né? Isso. E... tem uns trechos assim bonitos, né, que Maria continua a sua missão intercessora junto de Deus, por causa da sua maternidade espiritual, de Maria depois da ascensão, né? Maria, finalmente a Virgem Imaculada, preservada e imune de toda a culpa original, terminado o curso de sua vida terrena, foi levada ao céu, a Assunção, né? Isso. E exaltada a Deus como rainha, ainda vai adiante, né? Sim, sim. Para assim se conformar plenamente ao seu Filho, Senhor dos Senhores. Eu acho, André, que nós ainda, como teólogos, não mergulhamos que chega na seriedade do dogma da Assunção. Sim. Aliás, também enquanto liturgistas, não mergulhamos que chega na importância da solenidade da ascensão. Porque a gente fala muito de encarnação, né? O verbo se fez carne. Mas a carne foi elevada ao céu. Olha exatamente. isso. A trindade foi modificada. A gente fala, né, na teologia de trindade imanente e trindade econômica. Isso. Ou seja, a trindade, que era Pai, Filho e Espírito Santo, a partir da encarnação, ela se torna Pai, Filho encarnado. Isso. E essa carne é a carne de Maria. Aquela imagem que alguns ficam confusos, do Pai Eterno, que é a Trindade coroando Maria como Rainha do Céu e da Terra. Sim. Eu acho que assim, quando percebemos, né, o impacto, ou mesmo essa teologia que tem, né, em Maria, nesse contexto, a gente percebe realmente a relação dela, né? E eu quero trazer aqui, quando o senhor fala, né, da Imaculada, que a gente não apreendeu tudo isso, o livro de Dombes traz assim, né, falando da Imaculada: a solução mantida foi compreender a Imaculada Conceição não como uma isenção, mas como uma preservação por uma sorte de antecipação do que os outros resgatados conheceriam, cada um em sua hora. Né? Então, eles estão discutindo, na verdade, né? De um lado e de outro. Daí ele continua: as duas afirmações, embora pareçam discriminatórias, não querem de modo algum subtrair Maria ao destino da condição humana. Ao contrário, elas querem manifestar em Maria o sucesso do desígnio de salvação de Deus para toda a humanidade, cuja antecipação ela apresenta. Exatamente, né? Porque falando para uma pessoa da área de design de interiores, o projeto original não era o do pecado, era o da graça. Isso. A graça original. Não sei se eu vou falar uma grande bobagem aqui, vocês me desculpem, não é? Eu só não gosto, no dogma da Imaculada, do nome. Imaculada, porque eu acho que o dogma diz muito mais. Sim. Ela não é exatamente isso aí que ele está dizendo aí. E é um diálogo entre católicos e evangélicos. Isso. Ela não é só imaculada, ela é agraciada. Isso, exatamente. Porque imaculada seria preservada da culpa. Então não é só preservação.
agraciamento. E aí é outra dificuldade que às vezes nós temos, é justamente de colocar o acento, né? Eu acho que isso é uma questão histórica, né? Colocamos o acento no pecado mais do que o acento na graça, né? E a graça é muito maior que o pecado, né? Mas nós acentuamos o pecado. Né? Então, é como se Maria nos ser ajuda. Um homem fosse... quem é você? Eu sou uma não mulher. Quem é André? Eu sou uma não homem. Eu sou uma imaculada. Não, eu sou uma agraciada. Isso. E aí é por aí que nos ajuda a olhar Maria, né? No caso, Maria nos ajuda a viver hoje, né? A olhar para ela, para que a gente possa viver, né, as nossas dificuldades na sociedade, né? Bom, então, nós vamos... Esse assunto dá pano para manga, né? E por isso que ainda bem que temos mais um bloco para conversar um pouquinho mais sobre essa visão compartilhada entre católicos e evangélicos aí no debate de Dombes, que até hoje está tão atual, né? E que está trazendo aqui a Andréia Serrato, marióloga da PUC do Paraná, para a gente discutir. Vamos falar um pouquinho mais disso no próximo bloco, mas agora vamos beber um gole de água e a gente volta já já. Voltando para o último bloco deste programa, Rema, aqui pela TV Evangelizar, hoje entrevistando a teóloga e marióloga Andréia Serrato. Hoje falamos de Maria na Comunhão dos Santos. E no bloco anterior estávamos falando dos dogmas, não é? E principalmente dos dogmas do segundo milênio, porque tem 2 do primeiro milênio, Maria é sempre virgem, é uma convergência entre Mateus e Lucas, concebeu do Espírito Santo, claro. Por quê? Porque aquele que veio é Deus. Então, na verdade, Maria é uma gramática, né? É uma gramática da divindade de Jesus. Dizer que Maria é virgem não significa dizer que ela é legal. Significa dizer que Jesus é Deus. Isso. E que foi concebido no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. Ponto final. É isso que diz tanto Lucas quanto Mateus, na surpreendente convergência de seus evangelhos. Agora, Maria, mãe de Deus, ou mais exatamente Theotokos, que não significa bem mãe de Deus, né? Significa parturiente de Deus, a cuidadora de Deus. 431 em Éfeso, então diz, não é só mãe do Cristo Deus, ou mãe do Cristo homem, ele é 100% Deus e 100% homem, então ela foi mãe do Cristo todo. Então, tudo bem, até ali não tem católicos evangélicos. Mas agora, no segundo milênio, Maria Imaculada, 1854, Bula Inefabilis Deus, Pio IX, não é? Foi grande o debate, né? Para chegar até isso. Sim. E aí, eu vejo que nesse contexto, nós esquecemos tudo que muitas vezes precisa não, o que acontece para que esse dogma seja declarado, né? Então, assim, muito antes de todo o debate também, isso já estava no Sensus Fidelium, né? O povo já estava realmente percebendo, né, e declarando Maria, né, assim. E claro que quando nós olhamos que esses dogmas são para falar do Cristo, né, aí sim a gente, não digo que né, mas a gente entende que eles são caminhos para nos levar ao Cristo. Eu gosto muito que no livro do Método Teológico do Frei Clodovis, ele explica o que é dogma, né? E o que é dogma? Então, é justamente um caminho para... Ele usa uma imagem de um corrimão de escada. Aí vem a Andréia, designer de interiores. Um corrimão de escada, que é justamente para levar ao Cristo. Né? Então, e aí nós ficamos muitas vezes discutindo, não, mas isso é só do catolicismo, esse dogma não era conjunto, esse dogma... E não, né? Na verdade, tudo bem. Imagina! Foi um dogma estabelecido pelo Papa, mas o que foi estabelecido é para dizer, né, aquilo que o povo já dizia e para dizer do Cristo. Sem fé não dá para viver. Isso. Outro dia eu vi um ateu falando da importância da fé. Olha. Por quê? Porque eu entro no avião, a porta está fechada, eu não sei quem está lá. Exatamente. Eu sento e confio. Do jeito que eu estou hoje, eu não tenho nem que pensar, nem penso muito, né? Eu prefiro não ver o piloto, porque a gente vê, é esse que vai me levar. Outro dia tinha uma pilota. Eu acho tão engraçado, tão bonito, né? Tá tendo muitas mulheres nessa profissão.
E a gente não questiona, chega o prato, alguém fez o prato. Quem fez? Não sei. Não sei quem fez. Cirurgião, outro dia fui fazer um exame daquele incômodo, colonoscopia, né? Você nem vê direito, porque toma uma sedação. É fé. Você se entrega. Isso. Fé é essencial, né? Para viver. E a fé espiritual passa por isso também, né? Sim, exatamente. Sabe como que eu defino dogma? Agora usando o avião, né? Balizas do avião, né? A pista. Sim, né? A luz ali, né? Aquelas luzinhas. Sim. Mas o piloto não pousa na luz, ele pousa no escuro. Isso. Ou seja, está no meio. Então, eu acho que a gente nunca vê direito todo o significado do dogma, né? Ele está meio que no mistério, na penumbra. Isso. Mas a linguagem, que é sempre imperfeita, Theotokos é bem perfeita, Imaculada é bem perfeita. A Assunção elevada, a gente pensa que é um filme, né? Maria subindo e tal. O Murad traduz como assumida. Isso, né? isso. E então, aqui no meio, que eu não estou vendo, está o mistério e eu creio. Então, a escuridão é a visão da fé. A gente vê no escuro. Sim. Tem um filósofo... Fé vê no escuro, acho que ninguém falou isso ainda. Que ele diz, quando acaba a certeza, começa a confiança, né? E acho que é isso, né? Justamente, né? Quando acaba a certeza, eu confio, né? Eu confio. E aí, nesse diálogo, eu diria que entre, né, os cristãos das diversas tradições, talvez essa confiança nos levaria mais, né? Então, assim, olhar essa construção, né, que tem sobre Maria, mas olhar muito mais, né, a fé realmente ao que nos leva em Maria, né? Então, essa unidade, né? Essa mulher, mãe de Deus, que constrói conosco, né? Que é criatura, eu acho que constrói não, mas que é criatura, que está muito mais perto de nós, né? Tá, mas aí você acha que com esse diálogo de Dombes e todo esse diálogo inteligente entre católicos e evangélicos, chegando a determinadas convergências marianas, né? Interessantes, como é o caso da comunhão dos santos, há uma preparação, seria um propedêutico para um quinto dogma? Pois é, já respirou fundo. Então, né, já tiveram várias discussões, né, sobre isso e acredito que o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, foi muito feliz, né, quando colocou justamente um capítulo, né, da Lumen Gentium, né, sobre Maria e não criou um documento à parte, né, comece por aí, porque Maria tem o seu lugar, né, dentro desse rol, ela não está separada. Então, assim... Desde que não se queira colocar a Mariologia como 3, 4 aulas no fim do curso de Eclesiologia. Bom, pronto, falei. Exatamente. Tinha que dizer isso, né? Perfeito, né? Que tem o seu lugar lá na sistemática, né? Então, E não dá, 30 aulas é pouco, hein, para falar de Maria. Exatamente. A gente sofre para conseguir dar conta, né, de todo o contexto que precisa ser falado. Então, assim, se abrisse, né? Eu acho que nós não estamos preparados, eu diria, nessa compreensão para receber. Eu não chamaria de corredentora, né? Colaboradora do Redentor. Sim. Mas me parece que todo esse debate de Dombes já coloca Maria na comunhão. Isso. Então... Agora, o capítulo 8º da Lumen Gentium usa palavras e mais palavras. Como é que é? Advogada. Isso. Auxiliadora. E aí tem outros. Nossa Senhora da Saúde. Sim. Nossa Senhora dos Remédios. Desatadora... Não, ela não usa, mas eu lembrei do Papa, né? Desatadora dos nós. Desatadora dos nós, Santo Irineu, sabia? Porque o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. Desatadora de nós veio do século II. Verdade. Não é agora recente ali, né? Não, tá. Mas o Papa que está, né? Ele é bem da devoção popular, né? Sim, total. Mas você não acha que às vezes a devoção popular a gente até critica como maliólogo e tal, depois a gente tem que ir lá e dizer, olha, tinha razão. Isso, porque a gente confunde talvez o devocionismo, né, os ismos, né, mas assim, a devoção popular nos ensina muito. Sensus Fidelium, né? O sensus fidelium, exatamente, como eu falava.
basta estar em Aparecida, sentar na Basílica, né? Sentar num banco e ficar vendo as pessoas passarem, né? Com toda a fé, né? Com toda a sua confiança, com todo o seu desejo, e a gente passa a entender. Só queria mostrar meu olhar, meu olhar. É. E eu acho que eu já fui crítica também da devoção popular, muito, mas por falta de conhecimento, né? A devoção popular tem uma complexidade que, às vezes, a nossa teologia racional não dá conta. Sabe por quê? Exatamente. Porque a teologia ainda é filha da modernidade, né? Isso. Então, ela tem que dar o enunciado, ela tem que ter a posse do conceito. Sim. E a devoção popular trabalha uma outra categoria que hoje as ciências e a filosofia estão descobrindo, que é a intuição. Exatamente. E aí nós podemos, não sei se talvez mal comparando, mas justamente trazer os padres da igreja aqui, que não havia essa separação, né? Daquilo que era a intuição, daquilo que era a oração, daquilo que era o racional. Espiritual, né? sistemático. O espiritual, o sistemático, né? E essa foi a construção da nossa teologia. Alguém te apresenta, eu estou imaginando o lugar lá da minha comunidade que a gente está tentando transformar num espaço de convivência. Sim. Precisamos de uma design do interior. Posso ajudar. Aí eu fico imaginando assim, você olhando para aquela bagunça que está lá, quebraram tudo e tal, e aí tem uma coluna bem no meio. E aí eu estou lá com o diretor, conversando, o padre Cristiano, como é que a gente vai fazer nisso? E aí ele diz, eu não sei, eu queria tirar essa coluna, eu vou disfarçar a coluna e tal. E de repente, eu estou imaginando a Andréa Serrato ali, ela pode pensar racionalmente com o que ela aprendeu na escola, mas ela também pode fazer como os arquitetos bons que com quem eu já convivi, que eu peço um negócio, ele vai para casa e traz outra coisa que eu acho que ele fez no momento de intuição. Não é esse o processo criativo? É mais intuitivo do que racional? Exatamente. Tem a técnica, claro, mas é intuitivo, né? É sentido. É arte. É arte, porque eu preciso entender o espaço, né? Eu preciso entender o que você quer. Sentir na carne. Sentir na carne. E isso é quando a gente olha para o povo, né? Na questão devocional, a gente percebe isso, né? Então, assim, olhar, sentir o que eles querem, o que eles desejam, né? E é o espaço, né? O que eu tenho que fazer essa coluna? Derrubar? Pode não ser, porque vai cair a casa, né? Não pode, a caixa d'água está em cima dela. Exatamente. Mas o que eles querem com essa coluna, né? O que eles querem com essa coluna? Não, eles querem que ela apareça. Bom, então vamos pensar. Não, eles querem que ela fique ali, né? Então vamos colocar uma cor neutra, igual da parede. Não, vamos colocar flores, vamos colocar... Né? Eu ando falando muito sobre design de interiores por causa dessas coisas e hoje o algoritmo ouve a gente aqui pelo celular. Sim. Só está me aparecendo isso aqui no... Né? Agora só está vindo onde colocar sua cama. Toda hora. Se você colocar assim, não vai dar certo. Se colocar... E tem gente que só gasta o tempo ali em design interior no Instagram. Interessante, né? Sim, exatamente. Eu acho que a devoção popular tem um pouco disso, de arquitetura da alma. E arquitetura intuitiva. Nem sempre usa as palavras certas, né? Isso. Por isso que, mesmo falando da música, né? Falando, eu acho que de outras questões que acontecem, a gente precisa entender esse contexto, né? Uma coisa é o senhor, enquanto teólogos, né, enquanto mariólogos, falarmos algo fora do contexto, né, fora de uma teologia, né, racional. Outra coisa é aquela pessoa que está vivendo, né, aquela devoção, falar algo, né? Quando eu era padre novo, eu fiz uma música para aquele Alma de Cristo Salvar. Eu nem sabia que era de Santo Inácio Loyola. De Santo Inácio, Alma de Cristo. E eu gravei. Eu compus. Aí, na hora de gravar, me disseram que eu não podia gravar porque era de uma teologia ultrapassada. Aí eu aceitei e joguei a música fora. Já nem lembro como é a melodia. E agora, hoje, teólogo, doutor em teologia, diretor e não sei o que tudo. Como é que alguém
pôde dizer que essa música, só porque falava alma. Só que hoje a psicologia fala de alma, todo mundo fala de alma. Sim. E sabe que não é um dualismo. Isso. É o espaço interior. E aí é interessante, sabe, Padre Joãozinho, nós olharmos para Santo Inácio, para Santa Teresa d'Ávila, lá naquele contexto, né, de Idade Média, de dualismo que se vivia, e eles têm uma teologia unitária, integral, né, que não separa corpo e alma, né? E então falar de alma nesse contexto, a partir deles, né, não é proporcional uma dualidade, um dualismo, na verdade, né? Um dualismo. Eles entendiam uma linguagem medieval, mas uma compreensão unitária. Isso aqui, é muito profundo. Na TV Evangelizar, né? Quando falou, o Padre Reginaldo Manzotti começou a falar das chagas, não é? Muita gente dizia, meu Deus, falar de chagas agora. Olha, agora que a gente vai se dando conta da teologia que está nas Santas Chagas. Sim. Ah, mas é muito antiquado, ultrapassado. Vai estudar. Isso. Que você vai ver aqui. Mãe de Deus, Virgem, Imaculada Assunção, e a gente até projetou um quinto, já quase promulgamos o quinto dogma aqui. Tudo isso faz um sentido tremendo. Sim. Não? Por isso que é necessário conhecer. E eu começo as minhas aulas de Mariologia provocando muito, assim. Os alunos ficam, assim, meio que às vezes até desesperados e preocupados, porque precisamos provocar para conhecer. Né? Não, tome cuidado na hora de falar, né? Isso para tudo, antes de você conhecer, né? Então, eu diria que a manifestação popular, ela diz sempre muito daquilo que vem, né? Daquilo que a gente precisa também apreender, que a gente precisa compreender, que a gente precisa viver. Né? Eu sempre falo para meus alunos, se você conseguir falar de Maria do jeito certo, você fez teologia. Porque todas as disciplinas são necessárias para falar de Maria do jeito certo, porque é um curso de antropologia. Isso. Falar de Maria é falar da pessoa humana. Exatamente. Tem que saber falar de Jesus, tem que falar do Espírito Santo. Isso. Da graça. É uma teologia completa, exatamente. Uma teologia completa. Um curso de Mariologia é um curso completo. Né? Por isso que você é da Associação Brasileira de Mariologia. Existe isso, gente. Perfeito. Isso também enfim, todo esse caminho, né, Padre Joãozinho, de aprofundamento na Mariologia, me foi possível, né, por conta, começando lá, né, com a Academia Marial, com os congressos mariológicos, que há um investimento muito grande nisso e que está abrindo muito, eu acho que o estudo de Mariologia, né? E agora com a Associação Brasileira, né, de Mariologia, que tem a professora Lúcia, né, como presidente. Eu sou tesoureiro. Olha só, viu? A gente não também... temos dinheiro, mas sou tesoureiro. Só temos a graça. E acho que assim, isso nos ajuda, né? Eu acho que o primeiro encontro que foi feito, inclusive, com professores de Mariologia do Brasil. Então, a gente precisa promover discussão, precisamos fazer mais conversas dessas mariológicas, né, pessoal da TV Evangelizar? Foi bom, não foi? Abriu, viu, Gil, a minha produtora? Abriu 1000 entrevistas. Aqui foi só um menu, né? Um cardápio, porque falar de Maria exige muito mais do que 2 programas. Você teve no primeiro, Maria, Mãe e Mulher, agora falando de Maria na Comunhão dos Santos, temos que falar Maria nos Dogmas, quem sabe seria um programa contínuo de a gente fazer um pequeno curso de Mariologia. Obrigado, Andréia Serrato. Abraço para o Paulo, para o Felipe. E olha, Padre Reginaldo Manzotti, obrigado por esse espaço. Continue daí a sua experiência de Deus.